A propriedade atingida pela descarga elétrica fica na comunidade rural de Fazendinha, interior de Francisco Beltrão. Os animais estavam reunidos embaixo da árvore para se proteger da chuva que caiu no domingo de manhã. Foi quando um raio atingiu a árvore. A descarga foi tão forte que matou na hora 30 cabeças de gado. Conta que no sítio ele tem 220 animais e na manhã desta segunda-feira uma descarga elétrica atingiu parte do rebanho. Depois de 2 dias de um intenso calor aqui no médio norte do estado de Mato Grosso, a população colidense, nesta madrugada, acordou com um tremendo temporal, muitas descargas elétricas acompanhadas de uma chuva muito forte. Aqui na comunidade Santos Reis, no sítio São João, você vai ver quantas cabeças de gado acabaram morrendo com a descarga elétrica que aconteceu nesta região. Aqui nós estamos embaixo de uma árvore e todo o gado morreu junto. 2 cabeças de gado um pouco mais distantes, somando um número aproximado de 21 cabeças. Um raio caiu no pasto durante o temporal e provocou a morte de 33 cabeças de gado. O local onde os animais ficam confinados possui um sistema de aterramento e para-raios, mas não foi suficiente para evitar a morte do gado. Fica aí, essa aí, ó. Deixa eu voltar. Olha pra baixo, aqui o caminho. Fica fazendo aí a pressão, fica fazendo. Vai. Você sabia que os raios provocaram a morte de 1.600 pessoas no Brasil nos últimos 12 anos? Não é um número assustador? O Brasil é um país com maior incidência de raios no mundo. São 130 mortes por ano. E foi um raio que matou Rosângela Biavati, de 36 anos, no Guarujá, litoral de São Paulo. A maior parte do país fica na região tropical, que é uma região propícia à formação de nuvens de grande extensão vertical. E são essas nuvens que proporcionam as descargas elétricas. Apesar dos riscos, nos clubes de Brasília tem gente que vai para o Lago Paranoá, mesmo durante tempestades. Um comportamento perigoso que este servidor procura evitar. A instrução dos próprios professores daqui é ficar em terra, eles não liberam. Numa tempestade de raios, não fique dentro de piscinas, lagos ou praias. Também não é indicado ficar em lugares abertos, como parques, quadras de esporte e até varandas de casas e apartamentos. Evite ficar próximo a veículos ou objetos que estão ligados à rede elétrica. Se você estiver em um local aberto durante a tempestade e não tiver onde se proteger, o carro é uma opção segura, mas é preciso entrar, não ficar em contato com as partes metálicas, como essa aqui, e ainda fechar a porta e o vidro. Dessa forma, se um raio cair por perto, a descarga elétrica será conduzida até o chão. E não acredite no ditado popular, ao contrário do que se diz por aí, um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. Você vai saber agora por que o Brasil é o país recordista em número de raios. Isso mesmo, de cada 10 que atingem a Terra, 1 cai no Brasil. Fascinantes e destruidores. Os raios causam um prejuízo bilionário ao país. Veja na reportagem especial de Ricardo Melo. Belos, poderosos, assustadores. Os raios são uma das maiores demonstrações de força da natureza. Em um ano, são mais de 2 bilhões no mundo. 500 milhões atingem a Terra. 10% deles caem em território brasileiro, números que nenhum outro país do mundo alcança. Isso por causa do clima tropical, com grande quantidade de chuvas. 1 em cada 100 não cai do céu, mas parte do chão em direção às nuvens. Uma única descarga pode atingir 1 bilhão de volts. Os raios se formam em nuvens conhecidas como cumulonimbo, que chegam a ter 20 quilômetros de altitude. As partículas de gelo que se movem dentro delas se chocam e isso vai criando cargas elétricas. Em um determinado momento, essas cargas geram uma faísca, que dá origem ao raio. 3 em cada 4 ficam só dentro da própria nuvem, mas 1 vem para a Terra.
E são esses que causam todo ano um prejuízo de cerca de R$1 bilhão ao país, principalmente por causa de apagões, danos em linhas de transmissão e queima de equipamentos elétricos. Um raio atingiu um campo de futebol na região metropolitana de Belém na tarde de sábado. O acidente aconteceu no intervalo de uma partida entre dois times amadores da região. Cerca de 50 pessoas estavam no local na hora da queda do raio. A maioria dos jogadores estava fora do campo, perto dos bancos de reserva. Segundo testemunhas, a descarga provocada pelo raio teria percorrido a cerca de arame em volta do campo e as construções de alvenaria que abrigam os bancos de reservas. Algumas pessoas ficaram feridas com os estilhaços dos tijolos. Na natureza, as descargas elétricas riscam quilômetros de céu até atingir o solo, com uma potência de 100 milhões de volts. Comparando com as tomadas que temos em casa, é uma voltagem praticamente 1 milhão de vezes maior. E a intensidade da corrente de um raio é, em média, de 30 mil amperes. Corrente 1000 vezes maior do que a de um chuveiro elétrico, uma força devastadora. Já dura mais de 9 horas um incêndio numa usina de etanol no interior de Goiás. Um raio atingiu um tanque com 17 milhões de litros de combustível no município de Caçu. 2 homens morreram atingidos por um raio enquanto jogavam futebol em Tangará da Serra. Depois de uma chuva rápida, o raio abriu um buraco na parede do quarto. O susto foi ainda maior porque esse bebezinho dormia no berço quando o raio atingiu a casa. O casal de turistas morreu durante o temporal deste domingo em Bertioga. Foram as primeiras mortes por raios em 2013 no estado. Notícias como estas são tristemente comuns. Os raios matam, em média, 130 pessoas por ano aqui no Brasil. Outras 200 ficam feridas. E estamos no auge da temporada. O período entre outubro e março é crítico. O Brasil é o país que tem a maior concentração de raios de todo o mundo. São cerca de 50 milhões por ano. E a explicação é geográfica. Acontece que nós somos o maior país da chamada zona tropical do planeta. Essa região central, onde o clima é mais quente e, portanto, mais favorável à formação de tempestades. E onde há tempestades, há raios.